Olá, boa noite. Boa noite, Marcinha. Tudo bom, Lizzy? Vai dar certo, agora dá certo. Bem, agora vai. Olha, Vamos muitíssimo esperar o pessoal entrar, obrigada, né? pessoal entrando. E vamos aproveitar e fixar aqui, Lizzy, o uso de celulares e tablets podem prejudicar o desenvolvimento das crianças? Eu vou, eu vou, Ótimo, eu vou copiar aqui, tu só fixa, tá? tá ótimo. O uso de celulares. Mas pode ir falando aí, se apresente, você é a melhor pediatra, lindíssima, maravilhosa, não só das minhas filhas, mas de toda a família, né? Fala um pouquinho aí como é que são os atendimentos, enquanto eu coloco aqui o nome. Tá certo. Boa noite, gente. Olha, muita gente entrando. Libotique Infantil, seja bem-vinda. Vamos conversar bastante hoje sobre o uso das telas, né? Esse convite maravilhoso que eu recebi da Marcinha. Olha a Elaine aqui chegando. Essa aqui é minha mãezinha maravilhosa, viu? Me acompanha em tudo que eu faço. Marcinha, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre poder conversar com você, né? Você é uma pessoa maravilhosa que nos inspira, né, em tudo que faz. Aqui no Obrigada. Eusébio, né? Você é um exemplo para a gente. Então, esse convite para mim, assim, eu não podia recusar. Então, a minha primeira live, né? Mas ela precisava ser com uma pessoa maravilhosa como você. Então, agradeço demais essa oportunidade de falar para as famílias que eles seguem aqui no seu Instagram. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa da gente bater um bom papo sobre as telas, né? A influência das telas no desenvolvimento infantil e em outros âmbitos também. Para quem não me conhece, meu nome é Lisiane, eu sou pediatra, sou especializando em desenvolvimento infantil e nutrologia pediátrica. Amo de paixão o que eu faço, sou apaixonada pelas minhas famílias, né? E Com- eu atuo aqui no Eusébio, além de outros locais também. Então, Ó, hoje nós vamos bater esse bom papo enquanto a Marcinha tá fixando aí o tema. Já deu certo, Marcinha? quem tem que fixar é você, eu já escrevi. Aí É? aonde tu procura aí aonde eu escrevi, aí só aperta em cima e fixa. Me procura aí. Aqui, eu escrevi bem no. Dá pra. Tá achando? Aqui. Achei. Aí eu aperto em cima, não é isso? É, e fixa. Olha, a primeira live tem que ser assim, gente, tem que ter um pouco de paciência, que É, tudo é novo pra gente, né? Esse universo isso. paralelo. Gente, é um universo paralelo. Eu estou impressionada como a gente consegue chegar, né, no nosso objetivo, ajudar as pessoas nesse virtual, né? Nesse mundo nesse universo, né, paralelo, como eu estava falando. E esse tema, gente, enquanto a Lise vai fixando, esse tema, eu convidei a Lise por conta da Letícia e a Rafa, que estavam passando muito tempo no celular, e eu comecei a ver, Lise, a Rafinha, é, sem conseguir dormir direito à noite. Eu liberava no final de semana e nada dela dormir direito. Aí eu esperar aí que eu vou ligar para minha pediatra e vou perguntar o que é que a gente faz quando uma criança passa muito tempo no celular, o que é que pode acarretar. Aí a Letícia leu em algum local, a minha pequenininha, leu que atrapalhava nas células do desenvolvimento. Aí eu disse, doutora Lise, será que vai atrapalhar o desenvolvimento das minhas filhas esse uso de celular? Aí eu queria que você explicasse para a gente o tempo. Eu vou te fazer algumas perguntas também, não só minhas, mas tem perguntas de seguidores. Nós já estamos com mais de 100 pessoas aqui ao vivo. Oh, maravilha! Sejam todos bem-vindos, gente. Nós vamos bater Pois um papo bem legal aqui sobre telas, desenvolvimento infantil, um assunto que eu amo de paixão. E eu e a Márcia aqui estamos para tirar todas as dúvidas de vocês no que for possível, coisas práticas. Podem colocar perguntinha que ela vai eu vou ver. direcionando, tá bom? Com certeza. Então é isso. Eu queria que você falasse, Lise, algo sobre isso, sobre essas telas, o tempo que a criança pode passar no celular, para nos orientar, né? Como mães,
o que a gente, mãe, pai, né, que tem muita gente aqui conosco, nos orientar. Como a gente fazer quando essas crianças estão nas telinhas? Pronto, então vamos lá, gente. Começar a falar aqui um pouquinho sobre as telas, né? Influência no desenvolvimento infantil. Não consegui fixar aqui, Marcinha, mas você vai me perdoar, Sem porque é a problema minha não. primeira live, então essa parte aí eu ainda estou aprendendo, tá certo? Tá Então ótimo. vamos lá começar. Nós vamos falar sobre as telas, a influência das telas no desenvolvimento infantil. Quando a gente fala de telas, a gente tem que lembrar de tudo, né? De tudo que pode emitir a questão de imagens, sons, né? Então entra o quê? Tablets, celulares, televisão, computador, videogame, tudo isso é tela, considerado tela, né? Então, assim, a Marcinha passou por essa vivência na casa dela e quis compartilhar isso com vocês, né? Então, a gente vai falar agora sobre isso. Gente, a questão do uso prolongado ou muito precoce das telas, os estudos, tem muitos estudos sendo feitos sobre o desenvolvimento infantil e o que influencia o uso das telas no desenvolvimento infantil. E tem se visto que realmente influencia negativamente. Tem famílias que acham que o fato do bebê mal nascer e já está lá com o dedinho no tablet, passando no celular ou no tablet, isso é uma coisa positiva. Gente, não é. O bebê, as crianças até 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que seja 0 telas. Doutora, mas isso é muito radical. Como é que a gente consegue 0 telas numa pandemia dessa? Nós estamos vivendo um momento realmente de exceção que a gente não imaginava viver, né? Mas, no geral, na nossa rotina normal, o orientado era que a gente não deixasse nossas crianças até 2 anos de idade expostas às telas. Mas por quê? Qual é o mal que tem uma criança assistir um desenho, um vídeo? Gente, as conexões neurais, elas acontecem dentro dos primeiros anos de vida, são os momentos mais importantes para o desenvolvimento infantil da criança. Não sei se vocês já ouviram falar na questão dos 1000 dias, né? Que são os dias mais importantes, que é quando a gente consegue desenvolver essa criança no seu potencial máximo, né? Para mostrar como ela vai ser adulta. Então, a gente precisa investir nelas nesses primeiros 1000 dias, tá certo? E aí, se a gente expõe cedinho essas crianças às telas, a gente está deixando de ter um contato com essas crianças, né? Por quê? Porque a tela jamais vai substituir o seu tempo de qualidade com o seu filho, né? O que você se dedica ao seu filho, o tempo que você tira para brincar com seu filho. As crianças, elas aprendem através do brincar, através do imitar. Então, o desenvolvimento infantil, principalmente nessa primeira infância, ele está diretamente ligado à questão do estimular, do brincar, do afeto, do amor, do carinho, do cuidado, né? O tempo tem dedicado a essa criança, tá? Então, aqui a gente fala do tempo de qualidade. Doutora, a minha rotina antes dessa pandemia era uma loucura, eu mal conseguia pisar em casa. Como é que eu vou ter esse tempo todo para brincar com meu filho? A gente entende que é muito corrida a nossa vida, né? Mas meia hora que você de qualidade com seu filho, eu falo sobre a questão de você estar dedicado somente ao seu filho naquela meia hora. Ou seja, celular, se tocar, você não vai nem olhar. Então, é um momento que você está ali juntamente com o seu filho, sentado, brincando, inventando atividades com o seu filho, certo? Então, a gente precisa de dedicar esse tempo de qualidade aos filhos, tá bom? A Marcinha acho que caiu, mas daqui a pouco ela tá voltando. Então, vamos continuando. A gente precisa dedicar esse tempo de qualidade ao filho. É sentar, é brincar, é inventar atividades mesmo. É plantar no quintal, é aguar a planta, né? É botar o bebê no tapetinho para fazer as atividades, aprender a rolar, sentar, engatear. Então, tudo isso é estimulação do desenvolvimento infantil.
A criança que é estimulada com outra pessoa, ela é totalmente diferente daquelas crianças que são expostas às telas. Ou seja, aquelas crianças que ficam muito tempo sozinhas, só assistindo o desenho, elas não têm um desenvolvimento igual àquelas crianças que ficam sendo estimuladas pelos pais, pelos cuidadores, pode ser a avó, a babá. Alguém que cuida dessa criança precisa estimular, precisa falar com ela. E a gente fala com a criança desde que nasce. Então, desde bebezinho, a gente precisa fazer esse contato, né? Ou seja, o momento do amamentar da criança, para aqueles bebês novinhos, né? Ele é um momento de desenvolvimento muito importante. Por quê? Ali você está fazendo contato com o seu bebê, é o contato visual. Então, nesse momento do amamentar, não cabe outra coisa, não cabe um celular, não cabe uma novela. O momento do amamentar a criança é um momento sagrado, que você está ali se dedicando exclusivamente àquele ato de alimentar, nutrir e demonstrar afeto, porque o afeto, o amor, o carinho, o cuidado fazem parte diretamente do desenvolvimento infantil, tá certo? Então, deixa eu ver se a Marcinha voltou aqui. Marcinha, pronto. Então, eu já estava aqui conversando com o pessoal sobre a importância, por exemplo, da hora do amamentar, né? As crianças, a gente tem que estar conectado com as crianças. Você tem que ver se o seu filho faz o contato visual na hora do mamar, né? Então, jamais você vai estar amamentando o seu filho aqui e olhando aqui o zap. Não. O momento do amamentar, o momento sagrado, a gente precisa estar conectado com o nosso filho, tá? Aproveitem para apreciar a beleza do filho de vocês. Gente, um filho é uma coisa muito perfeita. Então, aproveitem para olhar. Olha o olhinho, a boca. Essa boca é do meu esposo. Esse nariz foi meu. Então, aproveitem para se encantar cada vez mais pelos filhos de vocês. Nós precisamos ser pais apaixonados pelos filhos. Esse é o segredo de ter um bom desenvolvimento infantil. Crianças que são bem amadas, bem cuidadas na infância, principalmente na primeira infância, isso vai refletir durante todo o resto da vida. Se tornarão adultos bons, pessoas cidadãs de direito, pessoas que respeitam os limites da sociedade e os limites também do outro, certo? Então, é isso que nós queremos formar cidadãos. Então, nós precisamos atuar desde a primeira infância, desde quando é bebezinho. Então, a gente começa a estimulação bem precoce mesmo. Nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Entendi. Então, sempre pensar que o tempo que eu destino ao meu filho, mesmo que seja pouco, vai fazer toda a diferença lá na frente, certo? Então, a questão de deixar ele lá na tela sozinho não faz sentido. Certo? Então, a gente precisa sempre estar presente nesse primeiro momento, tá bom? Ótimo. E tempo de qualidade, né, doutora? Não adianta... Tempo de qualidade com as crianças, muito importante. É o mais importante. E eu tive algumas perguntinhas, né? Tanto no Instagram, como aqui tem gente falando que realmente deixa o filho assistindo televisão para dar comidinha, né? Para poder ele deixar. Então, é isso que eu quero... na hora que vai dar comidinha, pode deixar ou só depois de 2 anos mesmo? Gente, a regra eu digo regra, mas assim, não é nada assim que seja fechado. Nós precisamos ser pessoas que compreendem outras pessoas, né? Então, eu procuro ser um profissional que eu entendo a situação de cada família e avalio cada família de uma maneira única. Então, aqui eu estou falando de maneira geral. Né? De maneira geral, a orientação é que mesmo depois de adulto, 18 anos, mais ninguém é para se alimentar assistindo TV, certo? E muito menos os bebês. Até os 2 anos de idade, não, 0 telas, a gente vai inventar brincadeirinha, pode deixar no berço, põe os brinquedinhos lá, de vez em quando dá uma passadinha, conversa com ele, se estiver fazendo o almoço, bota o berço ali por perto, fica de longe olhando, dando tchau, ele brincando e sempre interagindo, mas jamais
optar por deixar a criança em frente à TV sozinha com a TV, tá? E aí, ai, doutor, eu adoro assistir uma novela. Se eu lhe contar que eu não vivo sem minha novela, e aí meu bichinho fica chorando na hora da novela, eu trago ele para de mim e ele assiste a novela comigo. Não tem problema você assistir sua novela. Sabe o que nós vamos fazer com o bebê? O bebê pode até ficar ali na sala, mas a gente vai deixar ele viradinho para a TV, tá certo? Então ele não vai estar lá olhando para a TV, ele vai estar olhando para você. E aí você, no intervalo da novela ali, ou então entre uma cena e outra, você dá um carinhozinho nele, fala com ele, e ele vai achar que você está ali se dedicando a ele, porque ele é a pessoa mais importante da sua vida. A gente não pode esquecer isso, né? Apesar de gostar de assistir uma novelinha. Então, a gente tem meios de amenizar isso, né? Não é que você nunca mais vai ligar uma televisão. Você vai ligar, mas você vai saber como não expor tanto o seu filho a essas telas, tá certo? Outra dica importante, Marcinha, que as mães no meu consultório sempre me perguntam, doutor, e como é que eu faço? Porque, doutor, eu tenho que ajeitar tudo de manhã, lavar a roupa, varrer a casa, fazer a comida, ter um menino maior que fica me aperreando de um lado e ter um menorzinho que fica lá chorando do outro. O que é que eu faço? Eu tenho que botar a galinha pintadinha para ele, doutor. Ele não vive sem essa galinha pintadinha. Eu digo, olha, você pode até botar a galinha pintadinha, mas lá vai ter que ir lá dançar a galinha pintadinha com ele. Não pode deixar só o bebê em frente à televisão, vendo 24 horas a galinha pintadinha. As conexões neurais que ele vai fazer são pobres. Então, quando a criança só assiste, ela faz poucas conexões neurais. Quando a criança interage, aí tá lá o irmão maior dançando a galinha pintadinha, e ele vai, joga o brinquedo e dança também. Então, isso já está exigindo mais do desenvolvimento dele. Então, ele já está aumentando as conexões. Então, o que a gente quer é que as crianças sejam capazes de formar uma rede enorme de conexões neurais que mais na frente vão se demonstrar em inteligência, em aptidão, né? Inteligência emocional, social, em áreas exatas. Então, eles vão ter mais aptidões de acordo com o que a gente fizer na primeira infância. Então, a orientação quer assistir um vídeo com o bebê? Assiste, mas está lá brincando, mostrando. Porque qual é o problema? Por exemplo, tem um vídeo que é do Mickey. O Mickey vai lá e fala, oi, como é o seu nome? Aí o bebê não responde nada. A criança ali de 1 ano, 2 anos está em frente à TV e não responde nada, né? E aí o Mickey continua conversando, como se a criança estivesse correspondendo. E isso a criança começa a entender o que é normal as pessoas me perguntarem, eu ficar na minha, não interagir, e vão vida que segue. E isso vai se tornando um hábito daquela criança, porque não tem quem interage com ela. É diferente quando o pai chega junto da criança lá em frente ao vídeo, né? E aí o Mickey pergunta, olá, como é o seu nome? E o pai diz, o meu nome é João. E o seu? Como é o seu nome? Então, estimula a criança a falar o próprio nome. E isso se engrandece o desenvolvimento, engrandece o uso da tela nesse momento. Não se limita só um assistir passivo, né? Então, existe uma pessoa que está lá apoiando essa criança no desenvolvimento dela. Então, a gente luta por isso. Pode até ter tela, mas com tempo determinado e com supervisão, com interação, a depender da idade, tá certo? Ótimo. E a doutora Débora, que é a nossa psicóloga infantil, ela já me falou uma vez sobre isso, e ela que fez uma pergunta muito interessante, que ela perguntou quais os riscos da tela, né? Os riscos. Então, explica melhor esses riscos, né? Que ela também trabalha com com crianças, né? Ela é psicóloga infantil, atende lá na nossa clínica. Para quem não Aqui sabe... a Débora aparecendo, dando um tchauzinho. Débora, um beijão para você. Você é maravilhosa, faz um trabalho incrível na psicologia pediátrica, certo? Então, vamos lá. Quais são assim, os maiores riscos e consequências, né, de você deixar o seu bebê ou a sua criança ou o seu adolescente, filho adolescente, na frente das telas por muito tempo? Além da dependência digital, isso é realmente uma doença hoje em dia, né? Já foi feito estudos agora bem recentes que determinaram como doença a dependência digital. Então, existem crianças que são tão dependentes que se a gente
tirá-las de uma vez da questão das telas, elas podem ter reações assim imprevisíveis. Então, a gente já Lise, considera. teve Oi. uma pessoa que está comentando exatamente isso que você está falando. Ela fala, Oi, tem, ó, tem nem perigo, mulher. Se deixar, ele toma o controle e muda de canal. E aí? olha só. Tá vendo? Então, assim, gente, é incrível como a dependência na infância acontece, a dependência digital. Da mesma forma que tem pessoas que são dependentes químicos, né? São tabagistas, que fumam, não conseguem deixar de uma hora para outra, precisa de um tratamento. Tem crianças que vão ter dependência digital e vão precisar de muita ajuda, apoio psicológico para poder realmente sair. Então, nós não queremos que os nossos filhos chegue nesse momento, né? Então, nós precisamos saber o que fazer para não deixar chegar nesse momento. Essa é uma das consequências, mas além disso, tem a questão dos problemas mentais, gente. As crianças se tornam crianças mais irritadiças, irritadas, sem paciências, ansiosas, podem ter também depressão, as crianças não têm paciência, querem que as coisas aconteçam assim, porque lá no jogo, no computador, na hora que ela aperta o botão, já tá dando ok, já tá, se for o joguinho, já tá pulando, já tá correndo. Então, assim, são coisas imediatistas, né? Então, as crianças começam a achar que o mundo todo, os pais, os irmãos, todo mundo tem que responder de imediato. Eles não têm paciência. E quando eles não conseguem essa resposta imediata, o que é que vem? A agressividade, né? Então, às vezes, vem a agressividade também dos jogos, né? Crianças maiores adoram jogar aqueles jogos mais agressivos, de matar, de correr atrás e bater. Então, assim, tem muitos jogos na internet que são muito violentos. E isso pode estimular, sim, a agressividade nas crianças. Então, nós precisamos estar atentos. Os pais, os cuidadores são responsáveis pela vigilância do que as crianças assistem, do que as crianças jogam, né? Então, nós precisamos dar limites, né? Que aí já vem outra conversa. Mas voltando aqui ainda nos problemas que a gente pode ter. Além dessa questão da saúde mental, a gente pode ter também déficit de atenção. A criança não se concentra para fazer atividade, ela não consegue estar quieta, ela fica com o pensamento ali rápido, mais acelerado e vai precisar de ajuda. Hiperatividade pode acontecer Autismo também. também, né, doutora? Autismo? Autismo, aí a gente vai conversar uma coisa à parte, porque assim, o que que acontece? Quando a criança tem já um potencial genético, né? Porque o autismo ainda não tem assim uma causa determinada, sabe, Marcinha? Ele É. tem componentes genéticos, acredito que possa ter algumas influências externas também, mas a gente não tem nada que defina quem vai ter autismo ou não. Mas sabe-se que tem um componente genético. Então, vamos lá, falar de uma família que já tem um componente genético para o autismo. E aí, seu filhinho nasceu e você não tem tempo, né, para ficar lá, estimular ele, precisa deixar ele muito tempo em frente às telas. Então, esse fator, né, de deixar muito tempo em frente às telas pode sim contribuir com essa condição do autismo. Não é que vá tornar a criança autista, né? Mas pode contribuir com essa questão também do diagnóstico do autismo, tá? Sem falar nos problemas da fala, né, Marcinha? Então, a criança que fica muito tempo em frente a vídeos, às vezes ela aprende a cantar as musiquinhas, mas não aprende a falar, né? Mamãe, quero água, me dá, gato, cachorro, eles têm dificuldades em iniciar a parte da linguagem, né? Então, isso também é mostrado nos trabalhos, nos artigos científicos, que as crianças que são muito expostas à televisão, tablets, celulares, elas, quando vão começar a fase da fala, da linguagem, elas vão ter certas dificuldades, né? Então, a linguagem, né, é uma das coisas que vão ser afetadas. Então, se a sua criança gosta muito de TV, quando ela chegar ali, perto de 1 ano, 2 aninhos, quando ela já está para aquela fala bem explicadinha, que a gente entende tudo, ele pode ter, sim, dificuldades por conta da exposição prolongada às telas, né? Além disso, a questão do sono, né, Marcinha? Que você bem falou no começo, que você mesma notou na vida prática, que o sono da criança pode se alterar. É tanto que a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que todos os pais
Oriente seus filhos a ficarem no máximo 1 hora, 2 horas antes de dormir, já desligar todas as telas da casa, tá certo? Lise, Então é importante. nesse período, não só comigo, mas eu vejo hoje mesmo, eu estava atendendo um cliente, ele disse isso, eu fui contar para ele da live, né? Ele disse, Márcia, então Sim, agora eu descobri porque que minha filha está tendo pesadelo, minha filha não consegue mais dormir. E é, eu disse, Marcinha, é sério, a Rafaela deitou aqui na minha cama e não conseguia ir para o quarto não dela. consegue Foi por isso. dormir. Sim, É, foi pode sério, ela ser. não conseguia dormir, foi preciso dormir comigo para a gente conseguir ter paz. Aí eu descobri o quê? Isso. Foi quando eu te liguei, eu disse, será que foi porque eu dei mais tempo do que o suficiente o celular? Olha, E com certeza. E o meu paciente disse a mesma coisa. Olha, realmente coincidiu no dia que eu deixei ela o dia todo no celular. no celular, Então, eles ficam muito ativados, sabe, Marcinha? O cérebro fica ali, ó, fervilhando aquela luz, né, o dia inteiro. Então, assim, o cérebro não acalma, porque para a gente entrar no processo de sono, a gente tem que seguir várias etapas. E uma delas é acalmar. Por isso que a gente faz aquela rotina do sono. Tem que acalmar, baixar a luz, fazer aquela refeição leve, trocar roupinha, se deitar, pode escutar uma música, pode ler uma historinha, né? Mas entendi. tem que ter esse momento. Não pode estar ali com o celular, não. Vou desligar o celular e dormir. Geralmente a gente não consegue pegar logo no sono, porque ainda fica, o cérebro fica em atividade. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que, em relação ao sono, para minimizar os danos do sono, entre 1 a 2 horas antes de dormir, tem que desligar todas as telas. Ou seja, se a sua criança costuma dormir 9 horas, 7 horas da noite está tudo desligado, para poder dar tempo do organismo acalmar e ele conciliar, entrar no sono mais calmamente, certo? E sem falar também que na faixa etária assim, de pré-adolescentes, adolescentes, às vezes, quando a gente não tem um controle do que eles olham, eles podem olhar coisas assim, de terror, de violência e ficar com medo também. Tem a questão tipo aquelas correntes, né, que estimulam as crianças ao suicídio. Então, assim, tem coisas muito sérias, muito graves acontecendo na internet. Então, nós pais, nós profissionais precisamos estar cientes disso e vigilantes. Então, nós temos que ter senhas, conhecer o site que eles entram, ter supervisão, seguir a recomendação para maiores de 14 anos, maiores de 12 anos, menores. Então, a gente tem que seguir aquilo ali e realmente ter uma boa vigilância dos nossos filhos, tá? Para saber o que eles estão acessando, porque às vezes tem as correntes negativas, né? E muitas crianças podem se influenciar, né? E muitas delas podem acabar numa situação muito complicada. Aumentou bastante o número de suicídio entre adolescentes por conta dessas correntes, né? Por conta de muito tempo no computador, as perspectivas, os sonhos, né? As crianças, É, antigamente, a gente, na nossa infância, a gente tinha os sonhos. Ai, meu sonho é ter um patins para me poder andar, minha bicicleta. E hoje em dia a gente não vê tanto isso. Não, então, nós precisamos cultivar os sonhos, né? As realizações para os nossos filhos, deixar eles terem vontade de terem coisas saudáveis, né? Não só o computador tal, o tablet tal, o celular tal de última geração. Não, isso daí não é o mais importante. O mais importante é que eles entendam que o conviver, né? Que o conviver é aqueles momentos que a gente tem com a família, com os irmãos, uma viagem. Isso sim é que é importante, e não o ter, né? Tá é, certo? Então, eu sempre bato nessa tecla da educação emocional. Nós precisamos ensinar nossos filhos os sentimentos. É muito importante, gente. A gente não aprende assim de uma hora para outra a questão dos sentimentos. A inteligência emocional ela é ensinada também. Nós precisamos pensar nisso desde crianças. Tem muitas crianças com sinais de depressão e os pais não percebem. Então, a gente precisa ter apoio do profissional para nos orientar, nos avaliar, diagnosticar precoce, tratar precoce, para que isso futuramente não interfira na vida, né? Na vida de adulto dessa pessoa, Marcinha.
Com tá certeza. bom? Tem muitas Eu adoro falar, Marcinha. Tem muitas perguntas aqui, a gente vai tentar responder todas, né? Se não der tempo, Certo? vocês perguntam lá no direct da doutora Lise, que ela é Tá pediatra, ótimo. Pode porque eu sou deixar. dentista e sou mãe, né? Eu estou fazendo aqui no meu pessoal, no Instagram pessoal, justamente porque é para me ajudar e ajudar vocês. E a Isso. Márcia, que é uma xará minha, tá aqui, me fez uma pergunta. Lise, eu vou ler para ti, tá? Ela está Tá dizendo certo, pode ler. ela tá dizendo assim, mas me tira uma dúvida. Eu tenho um menino que ele só assiste desenho daqueles bonecos que não fala. Nada Hum. isso quer dizer alguma coisa a respeito ao autismo, que eu acho que ela quis dizer. Será que isso é autismo? Certo. Ah, ela está na dúvida se esse fato pode contribuir para o diagnóstico de autismo, não é isso? O É, fato da criança dela assistir desenho sem voz, é isso? Ele voz. gosta só de imagens, ele baixa o volume, não é isso? Eu acredito que Pronto, isso seja. é uma característica peculiar, certo? Porém, a gente não pode taxar essa criança de autista só por conta de um achado, não. Ela precisa fazer uma avaliação bem completa sobre outros quesitos que a gente avalia nas crianças que têm o espectro autista, tá certo? Então, assim, o ideal é você marcar uma avaliação bem completa para a gente ver direitinho se isso é só uma característica dele, normal, que a gente precisa só orientar em relação a essa questão da tela, ou se pode ter outros achados que signifiquem autismo, tá certo? É importante, tá bom? Você fazer essa avaliação. Pronto. O Lucas tem 7 meses e dorme às 18 horas e acorda às 6h30 da manhã. O tempo de sono tá bem? O tempo de sono, Menina, doutora? esse Lucas está Sete dando um meses. crédito 7 meses, bom. desculpa, ele tem 7 meses. 7 meses. O Lucas está dando um crédito muito bom para esses pais. Esses pais estão dormindo a noite toda, rapaz. Olha, pois vocês têm que agradecer a Deus todo dia, tá certo? O soninho dele está bem conciliado. Provavelmente, se vocês têm uma boa rotina, né? A criança se sente tranquila, dorme bem, certo? Então, em relação a essa questão de dormir mais horas, ele já tem 7 meses, ele pode conciliar, sim, mais tempo de sono, tá certo? Tem que ver só a questão do peso, se o pesozinho dele tá ok em relação às mamadas ou às dietas, como é que tá. Então, o importante para ele é fazer um bom acompanhamento pediátrico, mas o fato dele já dormir emendadinho, ó, pode comemorar, viu? Olha aí. Bem, a Kalina perguntou, Lise, como é que tá os atendimentos nesse período, tanto da odontopediatria como da pediatria. Eu vou falar um pouco da odontopediatria, que é a minha área, né? Eu sou Ótimo, fala dentista. aí pra gente saber. Para quem não sabe, a gente tem uma clínica aqui no Shopping Eusébio, dentistas e psicólogos, inclusive a doutora Débora é psicóloga de lá. A Joyce do Jardim dos Sonhos está falando aqui da doutora Lise, que ela tanto é Não, cliente sua como nossa, né? Lá você na MP Conceito e a gente na aham. Clínica Massa Pequeno. Então, são duas clínicas maravilhosas, onde uma é focada na medicina e a nossa focada na odontologia e psicologia. Só para o pessoal entender, tá, Lise? Então, Isso, perfeito. a Kalina perguntou como é que estão os atendimentos. Então, na odontologia, a gente não pode ser em domicílio, à distância, porque a gente tem que ter o atendimento, né, na boca do cliente. Hoje mesmo ligou uma mãezinha desesperada que o dentinho levou uma queda, o dentinho caiu total, Oh, com meu raiz e Deus. tudo. Aí a mãe fica desesperada, a gente orienta, lógico, pelo telefone, né? Diz o que é que tem que ser feito, então a gente consegue orientar pelo telefone alguma coisa, mas tem que ir na clínica. Então, toda a biossegurança, né, Liz? Nesse período a gente tem que ter muito Isso, cuidado, perfeito. porque Isso. não acabou. O Covid está aí, não adianta, eu não gosto de falar sobre isso, mas é algo que a gente não tem como esconder. Então, eu vou resumir: os atendimentos estão normais, com toda a biossegurança necessária. E os teus, como é que estão os teus atendimentos na É. pediatria? Em relação aos atendimentos, nós estamos tomando todos os cuidados. Agora, há pouco tempo,
que o governador liberou para a gente abrir a clínica, né? Então, nós estamos atendendo na clínica com vagas limitadíssimas, porque entre um paciente e outro, nós precisamos fazer toda a higienização, é preciso ter o kit de equipamento individual, então eu uso máscara, luva, gorro, capote, então a gente precisa estar totalmente equipada para poder atender vocês com segurança, né? Então, nesse período agora de pandemia, a gente está fazendo atendimento dessa maneira, mas a gente está conseguindo realmente conciliar. Outra maneira que a gente precisou também se reinventar foram as teleconsultas, né? Porque até pouco tempo a gente não estava podendo ter contato. Então, as teleconsultas também estão acontecendo, certo? Se você mora distante ou ainda não está se sentindo tranquilo para ir até a clínica, também tem esse meio. E as consultas também em domicílio, mas tudo com muito cuidado, certo, gente? Então, é importante lembrar disso, né? O uso de máscaras, tá? Aproveitando aqui, Marcinho, para falar sobre o uso de máscaras. Crianças menores que 2 anos não devem usar máscaras pelo risco de sufocamento, né? Então, as crianças que entendem que deixar a máscara é benéfico, você pode usar, geralmente maior que 2 anos. Aquelas crianças que mesmo que tenha mais de 2 anos, mas que ficam pegando, elas não toleram bem a máscara, é melhor você deixar de sem máscara. Por quê? Qual a função da máscara? Proteger. Então, se a criança está pegando direto, então a gente já perdeu a função da máscara, né? A gente já contaminou a máscara. Então, é melhor que a gente deixe sem máscara e a criança não fique tocando direto. Mas lembrando que a gente ainda está num período de isolamento, então não é para andar saindo com as crianças, tá certo? Só se for extremamente urgente, né? Para levar numa emergência, alguma coisa assim. Então, a gente aproveitou aqui para abrir esse parênteses dentro da nossa live de telas e desenvolvimento infantil para falar também desse momento que a gente está passando de pandemia, que é um fato, a gente não pode fingir que não está acontecendo, tá certo? Aí tem uma outra pergunta aqui do Heriberto. Ele perguntou o tempo máximo diário que você recomenda às crianças. Quantas horas por dia a gente pode deixar nossos filhos nas telinhas? Pronto. Então, vamos lá. Por idade, né? Vamos fazer essa revisãozinha aqui por idade. Quanto tempo a gente deve deixar cada criança na tela? Sempre lembrando que é com supervisão, tá, gente? Não é deixar lá e ir embora, não. Crianças menores de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que seja 0 telas. Então, criança menor de 2 anos vai brincar no tapetinho, vai brincar com o irmão, com a babá, com a avó, com o cachorro, com o animalzinho de estimação, com a mãe, com o pai, com alguém. Ele precisa de ter contato com alguém para poder se desenvolver. Então, 0 telas até 2 anos, tá bom? Certo. Então, vamos lá. De 2 anos até 5 anos, sempre com supervisão, a gente pode deixar até 1 hora, tá certo? Crianças de 2 anos a 5 anos, deixe até 1 hora em frente às telas, que é somando tudo. Não é 1 hora de celular, 1 hora de tablet, 1 hora de TV, não. Somando todas as telas, podem ser 1 hora por dia com supervisão. Então, tá no tablet, alguém tá ali do lado, jogando ou brincando, né? Tá ali no videozinho, mas tem alguém sempre interagindo, certo? Para crianças maiores, com faixa etária de 5 anos a 10 anos, a Sociedade Brasileira autoriza até 2 horas, tá certo? Então, 2 horas é permitido para crianças de 2, quer dizer, crianças de 5 a 10 anos, com supervisão também, tá certo? Lembrando que a gente deixa as 2 horas, mas bem antes da hora de dormir, não é isso? Não pode ser logo antes de dormir. E se alimentando, lembrando que até 18 anos ou até a vida inteira, o ideal é que alimentação e tela não combina. Então, hora de refeição é hora sagrada, TV desligada, se possível, sentar à mesa com a criança, porque a criança ela aprende a se alimentar bem vendo o exemplo dos pais. Então, a gente fala muito na introdução alimentar que não adianta eu comprar o abacate orgânico, a melhor comida orgânica para o meu bebê que está começando a se alimentar, se quando eu me sento na mesa, eu vou comer a pizza, eu vou comer só massas. Então, assim, eu não tenho alimentação
saudável para dar o exemplo para o meu filho, né? Exatamente. Então, gente, o exemplo é o que arrasta. Não adianta você querer fazer o melhor só para o seu filho, você tem que dar um exemplo. Então, hora de refeição é zero tela. Se tiver só a mãe em casa com o bebê, ela vai, senta lá na mesa, o bebezinho vai pro cadeirão dele lá na mesa também, para ele entender que tem os momentos da refeição e que a mãe dele senta com ele. Se o pai estiver em casa, o pai senta com ele também. Fazer pelo menos uma das refeições em família, isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. É o exemplo que você dá, né? E lembrando que, hora de sono, desligar a tela entre 1 ou 2 horas antes de dormir. Então, se a minha criança dorme 10 horas da noite, ela já é maiorzinha, se ela costuma dormir 10 horas, 8 horas está tudo desligado, bora jantar, vamos tomar nosso banho, vestir a roupinha de dormir, vamos ler essa historinha aqui na cama e depois vamos dormir. Se acalmar, baixar as luzes para poder dormir, certo? Então, essa rotina tem que existir. Aqui em casa, Oi. engraçado é que elas se acostumaram, e isso eu vi que elas estão dormindo bem melhor. É a pedir para a gente contar uma história. E engraçado Ótimo, é que boa são estratégia. histórias da nossa vida, quando a gente era criança, quando a gente era... Então tá sendo muito interessante. Eu fiquei impressionada como mudou. Tipo, antes delas dormir, ela já vem aqui no nosso quarto, a gente conta a historinha, faz a oração e depois vai dormir. Olha, Não, pronto. tão É o dormindo ritual de vocês, né? É o muito bem. ritual de vocês. Aí, quando vocês forem contar historinhas da vida, vocês contam aquelas histórias assim mais tranquilas, porque também se contar aquelas histórias de aventuras, aí elas vão ficar imaginando como é que aconteceu, aí elas podem se agitar. Então, conta histórias assim mais tranquilas, porque no momento de dormir, a gente tem que pensar assim, é momento da gente baixar a energia deles. Então, a gente não faz brincadeiras muito ativas de correr, pular elástico. A gente não faz essas brincadeiras muito ativas lá perto do momento do sono. A gente sempre opta por brincadeira sentado, brincadeira de memória. Vamos aqui brincar esse joguinho, né? Então, assim, coisas mais tranquilas. Até ali 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aí pode castigar na energia. Depois disso, a gente tem que ir baixando, que é para poder o sono e os hormônios que são responsáveis pelo conciliamento do sono poder ir agindo, tá certo? Então, essa é outra dica do sono. A gente está falando sobre muita coisa aí, viu, Marcinha? Não tá só nas telas, não. Muitas dicas. E essa dica foi excelente, porque na prática, realmente, quando a gente conta uma história de aventura, elas pedem, conta mais, conta Porque elas viram, ativa, né? Estimula. Meu Deus, não tinha nem me tocado, Luizinha. A gente está contando história. Agora já sei. Assim, muito importante, então, a gente tentar tirar essas crianças de frente às telas e botarem elas para serem mais ativas, né? A criança que fica em frente à tela, ela também pode enfrentar a obesidade, né? O aumento do peso, né? Porque muitas vezes elas não querem sair da tela para ir comer, né? Então elas querem comer ali em frente à tela para não perder aquele episódio, não perder aquele momento, aquele jogo. Então, por isso que hora de refeição é hora sagrada, tem que estar sem tela, certo? E vamos brincar, gente, fazer atividade, estimular brincadeiras de correr, de esconder. Então, brincadeiras que gastem a energia das crianças, tá certo? Se for bebezinho, a gente já orienta para o tapete. Então, hoje em dia, faz parte do enxoval do bebê. Comprar o tapetinho de EVA, tá certo? Então, todos os meus pacientes têm o tapetinho de EVA, né? Porque a partir de 1 mês, que é quando já sai mais daquela questão da amamentação, porque no começo a amamentação é difícil, as mães sofrem um pouquinho, mas dá tudo certo com apoio. Então, depois disso, a gente bora botar o bebê para fazer atividade física, desenvolvimento infantil é no tapete, é no chão. Doutora, pode ser na cama? Não, na cama não tem o mesmo efeito, tem que ser no tapetinho. É no chão que a gente desenvolve a criança, é onde ele aprende a sustentar o pescoço, sustentar a coluna, se sentar, rolar, ficar em pé e andar. Então, é isso que a gente tem que proporcionar aos nossos filhos, às nossas crianças, é desenvolvimento, é interação, é se apaixonar dia a dia pelo seu filho.
Seu filho tem que ser a coisa mais importante da sua vida, certo? Então você tem que olhar para ele e ter orgulho dele, né? Ensinar ele o caminho do bem, certo? Então essa é a principal mensagem que a gente deixa em relação ao desenvolvimento infantil. A gente tem que deixar as crianças serem livres, terem contato com a natureza. Eu sei que agora está difícil, a gente está isolado, mas em casa é possível. Se você tiver um cantinho, inventa uma atividade com ele, de colagem, de pintar, de plantar num vasinho, contato com a areia, com a grama. Tudo isso é muito importante, gente. São as relações que ficam. É a memória afetiva, é a memória que fica para as crianças, é isso. Tirem fotos dos seus filhos, deles brincando, deles comendo pela primeira vez. Então, façam registros. Isso é muito importante para eles verem quando eles crescerem, como eles foram bem cuidados pelos pais deles, como eles são amados, né? Então, independente das dificuldades que eles passarem na vida, eles vão ter a certeza que eles têm um porto seguro, que são vocês, são os cuidadores, é quem ama os filhos, né? Quem cuida das crianças, tá certo? Então, é assim, a gente precisa pensar dessa forma. A gente tem pouco tempo, mas tem uma pessoa aqui que tem tudo a ver. Mas tem um tempinho ainda. A Joyce, do Jardim dos Sonhos, que tem aquela loja linda lá no Shopping Eusébio. Ela está fazendo uma pergunta aqui, né? Muito interessante. Lise, 10 minutos, mas a gente vai ter que conversar. 10 minutos, vamos que a gente tem que salvar a nossa live, né? Conversar sobre essa pergunta dela. E agora? Vamos fazer outra. Lise, o que fazer nesse momento de aulas online? Olha, aqui em casa, eles tem dia que é o dia inteiro no computador. Porque elas assistem as aulas, depois tem tarefa, tem isso, tem aquilo. E o computador lá na frente. O que é que a gente faz com essas aulas online? Online, né? Gente, assim, a aula online foi uma maneira que a escola teve de se reinventar. Da mesma forma que nós, profissionais de saúde, precisamos nos reinventar para que nossos pacientes não ficassem abandonados, sem acompanhamento, nós precisamos aprender a atender por telemedicina, a escola também precisou se reinventar. Então, essa foi a maneira. Se é a melhor maneira, aí a gente já fica com aquela perguntinha no ar. Mas é o que dá para ser feito nesse momento. Eu sei que o excesso de atividades também cansam as crianças, irritam, né? Tem horas que elas não aguentam mais estar lá escutando a professora lá na aula de tal. É muito cansativo, gente, porque em casa a criança entende que é lugar dela brincar, dela correr, dela fazer o que ela quer, não é escola, né? Então, até nisso também pode influenciar. Então, se tiver existindo muita dificuldade, o ideal é você conversar, né, com a criança, ver se ela não está tolerando todas as aulas e conversar também com o pessoal da escola para ver se não tem como reduzir essa exigência, porque a gente está passando por um momento que todo mundo precisa ser compreensível e mais flexível. Então, a gente não está aqui para obrigar as crianças a verem todas as aulas online, não. A gente vai ver o que elas conseguirem de maneira que elas se sintam bem. A partir do momento que está fazendo mal para a criança, a gente precisa repensar para que a gente não cause traumas futuros, né? Tá certo, gente? Então, é uma questão que né? precisa analisar. No caso aqui, a pequenininha faz rapidinho. A gente tem pouco tempo, Marcinha, para a gente poder salvar, né? 5 minutinhos. Mas, enfim, a gente tem que conversar mesmo. E as escolas estão sabendo. Eu noto que as escolas estão diminuindo as tarefas. Conversei até com a dona da nossa escola aqui, Monteiro Lobato, excelente. Eles reduziram. E está, assim, muito bom da gente conseguir explicar para elas, né? Só que a Rafinha, como é agitada, aí sai um pouco do foco. A Rafinha precisa gastar mais energia, né? É porque tem crianças, não tem como dizer, é tudo diferente, né? Cada um, verdade. Eles não vêm com manual de instrução, né? Cada um do seu jeito. Então, Lise, eu gostaria de agradecer, tá? Amei muita coisa que você passou. E gratidão por ter aceito o convite.
E Ô, eu Marcinha, super eu que indico agradeço. minha psicóloga maravilhosa, não só psicóloga das minhas filhas, como eu falei, mas de toda a família. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo, a Liz está lá, né, responde quando pode. Marcinha, eu estou aqui ocupada, mas eu te respondo já. Obrigada, viu, por ter É aceito. verdade. Além, eu costumo dizer, né, que eu sou pediatra da família, né, gente? Eu gosto muito realmente dessa questão de conhecer a família, porque quando eu conheço a família, eu trato melhor da criança, eu sei o que tá pegando, entendeu? Então, assim, eu preciso conhecer a família. Por isso que algumas pessoas até falam que a doutora Liz é pediatra da família mesmo. O que eu puder fazer e ajudar para contribuir com a família, eu faço. É uma característica minha. Além de pediatra, eu sou também por formação médica de saúde da família. Então, eu tenho essa visão mais ampliada que me ajuda muito no cuidado com as crianças, né? Então, eu agradeço demais também o convite. Tava super nervosa, ansiosa, porque é a minha primeira live. Então, assim, a gente fica, querendo ou não, nervosa. Mas você é uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, que a gente se sente em casa. Parece que a gente está batendo um papo ali na esquina de casa, né? Então, assim, eu me senti muito, muito feliz por poder contribuir com esse momento, tá, Marcinha? E Obrigada. espero, né, que a gente possa combinar mais coisas, tá? Com Então, quem certeza. ainda não me segue aí, pode me seguir nas redes sociais também, doutora Lise Pediatra, e a Marcinha é Márcia Pequeno Oficial, não é isso, É, Marcinha? sim, o pessoal. E o da Nós atuamos. clínica Massa Pequena. Isso, eu atuo no Eusébio, na clínica MP Conceito, que fica ali pertinho do condomínio Quintas do Lago. É um open mall, certo? A clínica é muito boa, bem estruturada para a família inteira. Lá não tem só pediatria, não. Lá tem tudo que você precisar de cuidados, tá certo? E a Oh, Marcinha atua no shopping do Eusébio, na parte de odontologia. A clínica dela também é impecável. Vocês precisam conhecer. Tá certo? Para Liz. marcar um cafezinho, né, Marcinha? Para a Pode gente poder bater mais um bom papo, viu? Agradeço demais. Vamos encerrando aqui a nossa live. Agradeço a todas as famílias que me acompanham, que eu já vi aqui, depois eu vou ler todas as mensagens, tá? Já vi aqui Elaine, vi Fernanda, vi a Mariana, vi Joyce. todo mundo aqui que me acompanha, meus pacientes do consultório. Muito obrigada. Agradeço também às famílias que acompanham a Marcinha por terem ficado conosco até esse momento. Tem 152 pessoas online, Marcinha. O É, pessoal quer mais, né? Mas o tempo não deixa. A gente vai encerrar para a gente poder deixar gravadinho no IGTV, tá bom? Aí vocês tá vão poder conferir ótimo. no meu Insta Obrigada, e no da doutor. Marcinha. Beijão, Marcinha. Boa noite.